Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando nosso primeiro episódio do Blessing Cast. E eu tô aqui, Douglas Matias com Alex Bryan e nosso convidado aqui, Davi Siqueira, Davizão, vou deixar você fazer as honras de apresentar o nosso convidado, Galera, esse é o primeiro episódio desse projeto que a gente está iniciando. É um projeto muito importante pra gente. Projeto que nasceu no coração do Pai antes de nascer no nosso coração. E a gente tem uma missão aqui, que é compartilhar propósito, compartilhar principalmente a palavra de Deus. E aí eu não vou estender muito não, vamos deixar rolar, fluir um pouquinho. O Alex vai contar para vocês um pouquinho também. Nosso convidado aqui vai compartilhar um pouquinho da trajetória dele. Espero que vocês gostem dos nossos conteúdos. A gente espera alcançar muitas pessoas através desse projeto. Então, se você ainda não está seguindo as nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, no TikTok, hoje no YouTube principalmente. A gente está presente em todas essas redes. Compartilhe com o máximo de amigos possíveis. Compartilhe no direct. Manda o link lá nos grupos da família. Sinta-se à vontade para poder abençoar o máximo de pessoas possíveis. Vamos começar? Então, fiquem à vontade aí, galera. Fala, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, Receber nosso convidado aqui, Davi Siqueira. Como o Douglas falou, Blessing Cast. Por que Blessing? Bênção. Esse podcast que Deus colocou no nosso coração, que nasceu aí através de um propósito, é para falar justamente disso, para falar de propósito. Por isso que a gente trouxe aqui o Davi Siqueira. O Davi Siqueira é um grande amigo meu, um cara sensacional, um pastor, um marido, um amigo, é um cara extraordinário. E por que a gente teve essa ideia de, o primeiro episódio, vamos chamar o Davizão? Porque o Davi é um cara exato para falar de propósito. Porque então, nesse meio que tanta gente vende aparência, ele foi uma das únicas pessoas que realmente eu vi que ele não está vendendo uma aparência, que ele vive o que ele fala. Quando você tem acesso à casa da pessoa, quando a pessoa abre ali um pouco do coração dela, você consegue entender um pouco de quem ela é realmente. E eu tive o prazer de conhecer esse cara, de ver que ele vive o que ele prega, que ele vive o que ele fala e de me impressionar com isso, porque no mundo digital, todo mundo querendo aparecer, todo mundo querendo falar o que não é, você vê uma simplicidade de um coração grandioso, uma simplicidade de um cara que vive o propósito, que vive princípios, como achar um tesouro. Então eu vou passar a bola para ele falar um pouco mais sobre ele e para você estar conhecendo ele, a história dele e vocês entenderem por que ele está aqui hoje. Fechou? Show de bola. Meu irmão. Maravilha. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Uma honra, uma alegria poder estar aqui, compartilhando com vocês, aprendendo com vocês, ouvindo aqui também, cultivando esse relacionamento e tendo a possibilidade de levar a mensagem que a gente carrega para um número maior de pessoas. O digital nos proporciona essa possibilidade da escala. E, na realidade, eu vejo assim, que se fala sobre propósito e muito se diz a respeito de, cara, você tem que viver seu propósito. E tem muita gente que vira e fala assim, irmão, meu sonho é ajudar pessoas. Cara, meu sonho é poder contribuir, ajudar pessoas, velhos, senhores, novos, enfim. Mas às vezes a pessoa não se encontrou, não sabe nem realmente quem ela não tem sua própria identidade consolidada, entende? E ela tá falando em ajudar as pessoas. Cara, isso é bonito, isso é legítimo. Eu acredito que isso é algo que é divino também, O que Deus nos traz, o que Jesus nos trouxe é justamente funcionarmos como um corpo muito bem articulado, onde nós precisamos um dos outros. Só que antes de pensar em ajudar o próximo, já pensou em ajudar a ti mesmo? Já pensou em se conhecer sua real identidade? E foi assim que se passou comigo, entendeu? Quando eu saí ali do meu terceiro ano, galera, na época ali, o FMG, PUC, o FOP, não tinha um Enem ainda. Eu ficava ali folheando, cara. E eu falava assim, irmão, não quero ser nada disso. Que doideira. Todas as engenharias, medicina, todos os cursos que eu passava, o FMG, PUC, todas as federais de qualquer lugar do Brasil. Eu falava assim, cara, eu não quero ser nada disso. Tô ferrado. O que eu vou fazer?
E aí eu me lembro que, assim começou minha jornada, né, a respeito de antes de pensar em que eu posso contribuir com o próximo, mas pensar em me conhecer. Porque quando eu me conheço, eu sei quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso fazer com o que eu tenho. Né? Então, até a minha ajuda ao próximo ela é mais eficaz, ela é mais efetiva, ela é mais poderosa, né? Ela é assertiva. E aí, eu me lembro assim que eu peguei, cara, uma folha de ofício e eu escrevi assim, e a primeira coisa que eu escrevi foi: eu não vou morrer sem descobrir o que eu nasci pra fazer. Nem que eu morra durante todo o percurso da minha vida, no processo de descoberta disso para descobrir isso, eu não vou morrer sem eu entender o que eu nasci pra fazer. E aí eu peguei uma folha de ofício e escrevi algumas portas. O que eu quero fazer? O que eu quero ser? Aí eu escrevi a portinha futebol. Legal. Escrevi a porta engenharia, porque eu gostava de física, química e matemática. Apesar de não me ver como engenheiro, mas escrevi. Eu tinha que ser alguma coisa, pô. Isso é forte, hein? Gostar de física, química, matemática. Coloquei ali engenharia civil. Só que eu também sempre fui louco com o animal. Sempre gostei de biologia. Então coloquei a porta da engenharia ambiental. Talvez esse é você, viu? Tá saindo da faculdade ou está numa idade mais madura e procurando, cara, o que eu tenho que fazer? Quem que eu sou? Onde que eu vou investir minha vida, meu tempo? E aí eu escrevi essas portas e ali também eu coloquei, por último, palestrante, que eu sempre gostei de ser um comunicador, sempre gostei, sabe? Mas eu falava assim, isso aqui deve ser, não sei nem como é que chega lá, né? E aí eu comecei portinha por portinha. Cada uma que eu entrava com as 2 mãos e as 2 pernas, entendeu? Aí eu fui pro futebol. E aí entrei pra área de jogador de futebol, fui morar em Santa Catarina, Porto Alegre, morei em São Paulo, passei por alojamentos de clube. Meu irmão era treino de manhã, treino de tarde, morando com a galera do profissional, apesar de que eu não estava ainda profissionalizado, mas estava federado. E treinando, enfim, até que eu descobri que eu estava fora do meu propósito. Fui lá, fiz o X. Mas como você descobriu? Irmão, você não se sentia bem? Você tava ali por estar, não tinha um prazer, não acordava e falava, pô, nossa, estou me sentindo no meu propósito. Como que você descobriu ali? Por que esse não era o seu propósito? Como você se sentiu para definir que não, aqui não é meu lugar? Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu posso seguir, você jogava em qual posição? Zagueiro. É mesmo? É. Doideira. Zagueiro. Não dava nada pra ele. Atacante, cara. É verdade, achava que ele era atacante e tal. Legal, Zagueiro. mano. E assim, na realidade, antes de entrar pro futebol, de ir pra São Paulo, morar fora, pros clubes, eu passei na faculdade. Só que quando eu entrei na faculdade, eu passei numa estadual pra fazer engenharia, abriu a porta do futebol. Aí eu tive que abrir, escolher, o que eu vou fazer? Continuo aqui, pô, se entrar numa federal, numa estadual, é difícil, é um sonho pra muita gente. Eu abri mão disso e fui pro futebol. Aí você me fez a pergunta, como que eu descobri que eu tava fora do meu propósito? A Bíblia fala assim, né, que duro é recalcitrar contra os aguilhões. Duro é dar murro em ponta de faca. Falar no português claro aqui. E por um motivo em específico. 2 motivos em específico. Primeiro, irmão, eu me dedicava muito. Eu falo assim que uma das maiores qualidades que eu tenho é o esforço. Tem muitas pessoas que são gênios, entendeu? São pessoas que são talentosas. Sabe aquele cara, aquela mulher que você vê e fala assim, caraca, bicho, essa pessoa nasceu pra isso. Eu não era esse cara, entendeu? Eu era o cara do esforço, de ter que esforçar, de ter que dedicar. E aí eu me esforçava muito. Me lembro que no frio de Santa Catarina, 3 graus, garoando, a galera toda na zoeira. Eu ia falar uma palavra aqui, na peutaria ali, aquela coisa toda, uma loucura. Irmão, eu pegava minha bola, eu ia pro campo treinar. Ia ficar lá 40 minutos treinando debaixo da garoa, fazendo 3 graus, treinando condição com perna esquerda, condição com perna direita. Cara, aí teve um dia que eu sentei no campo, comecei a chorar, falei assim, Deus, por quê? Parece que eu tô me esforçando tanto e nada acontece. Então, começaram a acontecer tantas coisas contrárias na minha vida, que eu comecei a entender que eu tava fora do propósito. E era uma coisa que mais o Davi queria do que o que Deus tinha pra mim. Porque foram tantas coisas assim, cabeludas que aconteceram, que não tinha explicação pra falar isso é só um obstáculo. E tinha um outro ponto. Eu não era o cara mais talentoso. Eu era muito esforçado. Mas eu sabia que para que eu chegasse no top 1 dos zagueiros, meu irmão, tinha que treinar mais. Eu ia ter que treinar mais do que eu já dedicava. Então eu tive que ser humilde de reconhecer que eu não era o cara, irmão. Entendeu? E se eu fosse para aquele meio ali, eu não ia ser um jogador talvez de uma primeira divisão. Entendeu? E eu não estava disposto a ser um cara mediano. Então foi esses 2 pontos. Eu reconhecia que eu era muito esforçado, mas que eu talvez não estava na área onde eu melhor me desempenhava. No meio da galera aqui ia ser rei, né, quando você tá treinando. Mas no meio do profissional, meu irmão,
Se você não tiver no nível dos caras... É diferente. É diferente. A comparação é outra. Você chegou a entrar em clube? Cara, eu morei em alojamento de clube, como o Clube Atlético Tubarão um tempo, Comercial Esporte Clube, né? Passei rapidinho ali também, uma fase pelo São José ali. Fiquei alojado de frente ao Beira-Rio ali um tempo, né? Junto com os meninos do Internacional de Porto Alegre, vivendo um pouquinho daquele ambiente, daquela situação. E aí foram muitas coisas. Aí, por fim, aconteceu algo que prejudicou a mim e a minha família. E aí, quando isso aconteceu, cara, foi uma decepção muito grande. E eu entendi ali que eu estava lutando contra os aguilhões. Eu estava lutando contra o propósito de Deus para minha vida, entendeu? Forte. Vou cortar sua linha de raciocínio, que eu já peguei. Tá top. Cara, você chegou, assim, qual que foi o momento que você falou assim, foi quando você sentou, pensou, falou, Deus, eu tô me esforçando tanto e nada acontece? Ou foi justo quando você fala não sei se você pode compartilhar, né? Sobre esse algo que aconteceu, que te prejudicou e prejudicou sua família. Foi algo com seus pais ou foi algo com você? Então, para que não dê chances que isso aconteça, né? Às vezes o caminho, cara, do campeão, ele é um pouco solitário mesmo. O caminho dos grandes homens de Deus, não tô falando aqui, tá, gente? Para você viver, né, isoladamente, aquele que se isola, busca os próprios interesses da palavra. Eu não tô falando disso. Mas é porque o tempo de dedicação é maior. Entendeu? O tempo que você tem que dedicar a algo é diferente do cara que dedica só pela naturalidade. Ah, é normal, não. Tantas horinhas por dia. Não, irmão. Tem que ser mais. Tem que ser além. Se você quer ser número 1, cara, não dá pra viver de forma mediana. Entendeu? Então, assim, eu tava dedicando muito. E era problema atrás de problema. Aí teve uma pessoa que falou que iria me empresariar. E essa pessoa me colocou num alojamento de frente ao Beira-Rio, e aí eu não recebia ainda salário, entendeu? Não tinha remuneração do clube. E essa pessoa, eu falei com ela assim, cara, não dá pra ficar aqui não, porque eu não tô recebendo recurso. Aí falou assim, Davi, deixa comigo. Ele era meu empresário, o agenciador. Davi, deixa comigo. O empresário dele não era meu pai, pra ser sincero, sabe? Meus pais que acreditavam. Era um agenciador. Davi, deixa comigo. Aí eu falei, não, deixa eu ficar na casa do pastor. Eu falei, não, deixa comigo. Fiquei lá nesse alojamento um mês, tal, foi passando, tomava café da manhã, almoçava, café da tarde, janta, dormia, tomava banho, fazia tudo. Passou um tempo, o dono do hotel me chamou e falou assim, Davi, não sei como é que eu falo isso com você, tô muito sem jeito. Não era o que eu tinha entendido, com essas palavras, não é o que eu tinha entendido. Mas o fulano de tal, esse meu agenciador, pediu pra te passar isso aqui. A conta do hotel mesmo. Onde estava ficando, entendeu? E aí eu não tinha receita, porque todo o meu recurso estava onde? Empenhado nas viagens, obviamente por ter ido para fora, morando fora, sem estar recebendo, o dia inteiro treinando, me dedicando, sem receita, entendeu? Então, ali eu tinha uma escolha. Como é que eu ia pagar isso? Entendeu? Aí eu não tinha um centavo ali para pagar isso. Liguei para meus pais, falei assim, eu garanto uma coisa para vocês, eu vou voltar, vou trabalhar, e vou pagar vocês. Mas eu preciso que vocês façam isso. Meus pais tiveram que fazer um empréstimo para eu conseguir pagar esse hotel, entendeu? E aí eu deixei o futebol e voltei, entendeu? Loucura. Mais do que um sinal, talvez, assim, para mudar de rota. Foi muito claro, entendeu? Literalmente, a única escolha que isso me deu foi deixar, entendeu? E aí eu percebi que eu estava indo mais por algo que era meu interesse próprio do que aquilo que o Espírito Santo estava querendo me conduzir, entendeu? Top. Você falou depois você foi para engenharia? Isso. Aí eu fui para engenharia, fiz a prova de engenharia ambiental da UENG, passei de novo na engenharia ambiental e passei na UENG estadual, fui para o sul de Minas. Cara, fiz ali mais ou menos 1 ano e meio estudando e trabalhando na área. 2 anos, eu acho, estudando e trabalhando na área. As 2 mãos e as 2 pernas. Quando deu ali mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu falei assim, cara, não é isso que eu nasci para fazer. Aí eu fui lá, falei assim, talvez seja engenharia civil. Aí eu fiz, de novo, uma prova de transferência. Transferência não, uma prova da faculdade, porque era muito concorrido. Não dava direito à prova de transferência. Aí eu fiz de novo a prova, passei para engenharia civil, tive que voltar alguns períodos, entendeu? E comecei na engenharia civil. Aí eu fui fazer o quê? Trabalhar na área. Então, eu estudava e fui trabalhar na área de engenharia civil. Aí ali eu fiquei um bom tempo, cheguei até ali o 7º período, mais ou menos, entendeu? Avançou bem, né? Quase. Avancei bem, finalizei todos os cálculos, aquela questão. Aí eu falei assim, caramba, eu não nasci para ser engenheiro. Que doideira, irmão.
Aqui, uma pergunta. Mas só te interrompendo. Foram dois sentimentos totalmente diferentes da fase 1, que era jogador, para a fase 2, que é a questão da engenharia. A fase 1 teve frustrações e tudo mais, só que na fase 2, pelo que você falou, não teve muita questão de frustração. Foi mais uma questão de sentimento. Você falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque não teve esse baque de frente, alguém te passou a perna, alguém te enganou, você foi persuadido. Teve algo de você, pelo que você falou. Você falou assim, cara, eu não nasci pra isso, eu não me sinto bem aqui, tô errado de novo. Exato. É porque dentro, por exemplo, daquela promessa que eu fiz pra mim mesmo, que eu não ia morrer sem descobrir o que eu nasci pra fazer, eu fiz uma promessa pra mim, cara. Entendeu? Que eu não ia morrer sem descobrir o que eu nasci pra fazer. Então, dentro dessa promessa que eu fiz pra mim mesmo, eu não tinha o direito de continuar em algo só pra terminar. Porque é uma pergunta pra você, né? Com certeza você já ouviu assim, cara, aquilo que você começa você tem que terminar. E eu não quero desconstruir isso, é verdade. Porque senão você vira uma pessoa inconstante. Como a onda do mar, né? Vai e volta, sobe e desce, sobe e desce. Porém, cuidado com aquilo que você torna absoluto sobre a sua vida. Vou dar um exemplo. A palavra de Deus é absoluta na minha vida. Agora, conceitos humanos, não. São questionáveis, a gente considera e questiona. Então, para mim, não era simplesmente um fato de terminar o que eu comecei. Era um fato de quê? De cumprir uma promessa que eu fiz para mim. Irmão, não interessa se eu cheguei no 7º período. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar isso aqui, eu vou para onde é a minha próxima porta. Porque eu tenho Dá tudo de si, né? Tudo você dava tudo de si, né? Exato. Legal. E aí, eu fui lá, mudei pra engenharia. E no futebol foi assim, cara. Porque se não fosse Deus, eu ia continuar treinando até se eu conseguir chegar ao nível que eu considerasse um bom, enfim. E aí, mas ele tinha que mostrar, meu irmão, não é aqui não. E aí, na engenharia, eu já falei, não é isso. Aí eu fui pra engenharia civil, falei, não é isso. Então, engenharia ambiental, futebol, engenharia ambiental, engenharia civil. Na engenharia civil, eu falei assim, cara, eu vou ter que furar essas portas. Porque aí eu já tô mais maduro. Precisava de dinheiro. Como é que você fazia, meu irmão? Qual que era a sua idade nessa época? Caramba, deixa eu ver aqui. Sim, eu tô com 33. 26? Entendeu? Porque meu futebol foi até os 22, 22. Você foi até o máximo que você podia ter ido, né? Você tá entendendo? É. Então foi até os 26 ali nessa engenharia. E aí eu já comecei a pensar, cara, vou ter que falhar com a minha folha. Sabe por quê? Porque não quero engenharia civil, então vou para engenharia elétrica. E sabe por que eu fui para elétrica? Que a elétrica tem mais campo, mais fácil de achar campo de atuação do que a civil. Todo lugar você tem um campo de elétrica, meu irmão, pra você atuar. Aí eu fui pelo dinheiro. Aquilo que eu já estava precisando, necessidade, dinheiro, pagar as contas, entendeu? Às vezes construir uma família. Construir uma família, como é que vai fazer? Até quando? E aí eu fui para engenharia elétrica. Fui até o 8º período. Finalizei todos os cálculos, só faltava TCC, aquelas coisas. Irmão, no 8º período... Já temos, assim, nesse período, 3 faculdades você já tinha feito ali, ué? Cara, eu falei assim, eu não nasci para ser engenheiro. E aí eu cancelei minha engenharia elétrica, entendeu? Deixei a faculdade. Você chegou a fazer quantos períodos de engenharia elétrica? Cara, né, na elétrica, eu acho que eu fiz 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Então, cara... Que eu voltei a alguns, entendeu? Quando eu fui da civil para elétrica. E aí, nisso também, como eu falei, né? Meu pai, muito bem intencionado, falou assim, Davi, vai pra polícia. Polícia dá estabilidade, entendeu? Você é uma pessoa que já tem um condicionamento físico bom, sempre gostei de praticar esporte, atletismo e tal. Você é uma pessoa dedicada, você vai estudar, você vai passar. Aí eu falei assim, nem pai, policial. Ele falou assim, faz pra ser músico da polícia. Eu sempre gostei de estudar bateria, estudar música, estudar partitura. E minha família tem muito uma parte musical desenvolvida também. E aí, eu falei assim, quer saber, cara? Aí mudaram o CFO para curso superior. Aí sabe o que eu fiz? Vou fazer polícia, então. Fiz a prova da polícia. Passei bem colocado. Aí no que eu passei na polícia, me deu distúrbio do ritmo cardíaco, DRC. Irmão, só que eu tinha um condicionamento perfeito, passei por vários exames, clubes, o que eu fiz? Entrei com o processo, fiz 12 exames em lugares diferentes, lugares credenciados pela polícia. Todos provavam que eu tinha um condicionamento perfeito. Ganhei o processo da polícia, ganhei dinheiro de assumir a polícia militar. Entrou? Não, porque eu falei assim, eu não quero ser policial. Sério, irmão? Sério, você acredita, cara? Eu vi o quê? Eu tô indo pelo conselho do meu pai. Os conselhos do meu pai sempre foram bons, cara. Sempre. Só que tá aí mais uma coisa, são conselhos, entendeu? E maior parte deles, você pode ter certeza que vão ser assertivos. Esse era um cuidado, mas não era o que eu nasci pra fazer. E aí, cara, eu abri mão da polícia, entendeu? Muita gente falou assim, você é louco.
Cara, polícia chegou na porta do gol ali. Plano de saúde, escola para filho, plano de carreira, você não vai... Essa questão aí, a gente percebe muito isso hoje, que tem muitos jovens que não tem essa sabedoria, vai só pelo conselho do pai e não vai pelo que quer. Você não ficou preocupado? Tipo, vou desapontar meu pai. Porque, eu já saí aqui de um, saí de outro, e agora eu vou sair do que ele me aconselhou. Será que eu vou desapontar ele? Será que ele vai ficar... que eu vou ter algum julgamento? Sabe? Como que eu vou me sentir? Se eu chegar, pai, eu fiz os 12 exames, comprovei, mas eu não fiquei. Como que foi a... porque acontece muito de jovens estarem em profissões anos e anos porque foi o pai que escolheu. Não foi ele que quis, não é o propósito dele. Ele não se achou, ele se achou porque ele queria dar orgulho pra família. Medo de desapontar. Top. Eu não tive esse receio, não. Quando eu tive esse receio foi numa outra fase. Que entre 4 anos seguidos, entre idas e vindas, eu fui morar nos Estados Unidos, entendeu? E aí, tava nesse período aí que tinha acabado de falar não pra polícia, tal, aquela coisa toda. E aí, ao mesmo tempo, eu ia voltar para os Estados Unidos e falei, cara, vou ter que voltar e finalizar a engenharia, ou enfim. Só que eu falei assim, não vou voltar para engenharia nem nada. Só que aí, 2017, o que teve no Brasil? Crise dos caminhoneiros. Certo? Brasil parou, meu irmão. O mundo inteiro, o Brasil era mal falado. Você ligava a CNN, canais americanos. Todos os canais de notícia, o Brasil era manchete. Irmão, vocês lembram, né? Com certeza. O preço da gasolina tinha lugar a R$9. Você entendeu? E tomava multa, enfim, aquela loucura. Os supermercados pararam, parou a economia, parou tudo. Falta de... O impacto foi grande. Falta de muita coisa, de alimento, tudo. Se eu não me engano, impactou até a Europa também, não sei, mas pelo que eu lembro, deu até impacto. Porque se não tem o transporte daquilo que vai para porto, daquilo que vai para... Como é que faz com a exportação? Como é que faz? Irmão, afetou o mundo inteiro, de uma certa forma, né, em devidas proporções, mas o Brasil, grandemente afetado de forma negativa, em 2017. Eu estava morando ali em Miami, em Sunny Isles, e trabalhando junto com o povo judeu, e me fizeram a proposta de ficar definitivo nos Estados Unidos. Que é o sonho... Sonho de todo brasileiro. De quase todo brasileiro. E eu vou te ser sincero, lá eu tenho parentes, meus tios que moram lá, meus primos são nascidos lá. Cara, que lugar maravilhoso. Eu sou grato aos Estados Unidos. Sou grato àquele lugar maravilhoso, de fato. Entendeu? Eu morava num lugar tão lindo que todos os dias... Digita aí, Sunny Isles Beach. Sunny Isle Miami, Sunny Isle Beach, Sunny Isle Collins Avenue, pra você poder ver ali um pouco do que eu vivia. Que lugar maravilhoso. Muitos brasileiros lá? Tem. Na Flórida tem muitos brasileiros, né? E o clima é muito próximo do clima do Brasil, então legal. A galera costuma ir pra lá. Cara, eu vou te ser sincero. Eles me fizeram a proposta. E essa foi a única vez que eu pensei, cara, será que eu vou desapontar meus pais? Porque dentro de mim falava que eu tinha que voltar pro Brasil. Porque Deus me queria aqui. Eu senti isso dentro de mim. Que Deus me queria aqui para contribuir com a prosperidade espiritual e financeira do meu país. Entendeu? Espiritual, financeira e intelectual do meu país. Legal. Assim, uma pergunta nesse processo. Você começou a falar agora desse chamado de Deus para você voltar para o Brasil. Durante esse processo, como que era a sua relação com Deus? Assim? Como que estava... Assim, você estava congregando em alguma igreja... Como é que estava a sua caminhada, assim? Porque, nitidamente, eu de fora, né? A gente de fora consegue ver, assim, o quanto o Senhor estava te chamando, cara, o tempo todo ali. E, assim, você chegar, ter todo esse esforço de entrar com todas essas documentações, falar assim, não, vou entrar na polícia. Tanta energia que você empregou em tudo que você fez. E, de repente, cara, é só Deus mesmo para poder falar, não, peraí, não é isso. Deixa eu mudar de direção. Né? No fundo, o Espírito Santo já estava te dando uns totozinhos ali na canela, eu costumo falar assim... Lá em casa é que assim, dá um totó, você já... Opa, deixa eu mudar de rota. Então, como é que tava, cara, a sua relação com Deus? Assim? Só fazendo um adendo que você falou, teve um amigo, né, que a gente fez uma trilha, ele falou assim, Davi, mas eu ficava assim, como é que é esse negócio de ouvir Deus falar? Esse povo é doido, esse povo tá inventando, esse povo, né, que loucura que é essa? Mas eu vou te dar um exemplo. Se um cliente seu, que você conversa com ele uma vez no ano, que seja, ele te liga. Ô, como é que você tá? Tranquilo? Você vai saber quem que é? Não. Você não vai reconhecer a voz. Agora, se a sua esposa te liga de um outro número, vamos dizer aqui, né? O celular dela acabou a bateria. Ela chegou no comércio do lado, que você me empresta seu celular, só para eu ligar pro meu esposo aqui, ele precisa me buscar. Se ela te liga de um outro número, que você nem conhece, você nem vai atender, mas você fala, deixa eu ver, vai que é alguém. E ela fala, oi, tudo bem? Aqui eu tô em tal lugar.
ela não precisa nem falar quem é. Não precisa nem te chamar de amor. Você já sabe quem que é. Pelo timbre. Por quê? Tem relacionamento, tem intimidade. Então você conhece a voz. Aqueles que são meus, eles ouvem a minha voz. Eles conhecem e me seguem. Então é relacionamento, né? E eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores, entendeu? Então, desde que eu me entendo por gente, né? Sempre tive ali no ambiente dentro da igreja. Sempre tive uma vida de oração muito ativa. Irmão, não é comum isso não, mas de forma geral. Com 15 anos de idade, 14 anos de idade, 13 anos de idade, minha mãe chega aqui na porta do meu quarto. Vai, Davi, já tem 2 horas que você tá aí orando. Irmão, entrar pro quarto 2 horas, orando, lendo a Bíblia, buscando, louvando. Você acredita, cara? Isso não é muito comum, né? Talvez para adolescente. Mas, cara, eu era assim, entendeu? Aí, teve um período que eu me revoltei com Deus, quando eu saí da faculdade, que aconteceram algumas coisas comigo que eu falei assim, eu não plantei isso. Se eu não plantei, eu tô colhendo, a Bíblia não é verdade. Porque a Bíblia fala que tem a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Então, como é que eu posso colher o que eu não plantei? Eu tô colhendo abacaxi, sabe que eu tava plantando tanto de moranguinho? Só para ironizar aqui, né? E, na realidade, era uma falta de conhecimento meu a respeito da palavra, né? Porque ela fala de um certo senhor que tinha uma plantação, vamos falar assim, aí chegou o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo. E aí os seus servos chegaram, poxa, meu senhor, tá crescendo, mas tem joio, não é? O inimigo veio, ele semeou. Mas deixa que na hora de crescer, você vai lá e poda. Porque na hora do crescimento, o trigo, ele se dobra, o joio fica em pezinho. Então fica fácil separar. Fazendo uma analogia aqui, né? Aí eu entendi, poxa, cara, são processos da vida, né? E aí eu tentei provar que Deus não existia, entendeu? Uma fase da minha vida quando eu me revoltei. Aí eu fui para os Estados Unidos, levantei um recurso, vim para o Brasil, abri uma empresa, quebrei, fiquei devendo muita gente, entendeu? E aí nesse processo eu voltei para os Estados Unidos para levantar dinheiro e voltar para o Brasil e pagar todo mundo. E aí foi que eu me reconectei com Deus, entende? E aí eu falei, Deus, se o Senhor me permitir me reerguer, eu vou pagar todo mundo com correção e lucro. Porque se eu faço só o que eu tenho por obrigação, corrigindo pela inflação de dinheiro, eu sou servo inútil. Está lá em Lucas. Quem faz só o que eu tenho por obrigação é inútil. E eu falei, né, que eu iria pagar todo mundo com correção e lucro. Falei que eu iria investir em sabedoria e conhecimento, né, que eu ia... Enfim. Aí foi isso. Voltei nos Estados Unidos. Me fizeram a proposta de ficar lá definitivo. E aí foi quando eu pensei, cara, agora eu acho que vou decepcionar meus pais. Porque eu morava num lugar maravilhoso. Gostava de morar lá. Tava ganhando grana. Eles iam trabalhar no meu green... Enfim. Irmão, liguei pros meus pais e falei, pai, mãe, me fizeram a proposta de ficar aqui definitivo. Mas aqui, eu tô sentindo dentro de mim, Deus já falou com uma amiga pra eu voltar. O que eles falaram com você? Eles me apoiaram, cara. Você acredita? Maior parte, assim, do contexto de amigos, tá, falou assim, Davi, você é retardado. Eu tô começando a achar que você não é inteligente, mas não, você é burro. Eu ouvi isso, entendeu? Stand de porta, né? Abrindo mão. Estados Unidos. Você é louco. Olha onde você tá, Davi. Liga a TV. Olha como é que tá o Brasil, o que você tá fazendo voltando pra cá. Mas quem vive por vista, não vive por propósito, né? Você escolhe um ou outro. E as pessoas, né, em grande parte, têm essa dúvida. Como que é esse sentimento? Como que é escutar essa voz? É uma voz audível? Davi, volta pro Brasil, que lá é o seu lugar. Ou se não, é um sentimento de um frio na barriga. O que é o Espírito Santo? Como que você interpreta essa voz? É uma voz mesmo? Tipo, Davi, não vai não. Ou se não, é um sentimento, um aperto, tipo borboletas na barriga. O que é? O que você descreve como a voz do Espírito Santo? Esse propósito que o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos falando. Às vezes usa pessoas, mas eu tô falando no íntimo. Essa que fala com você. Tá. Quem Olha, que é esse? O Espírito Santo de Deus, ele fala de multiformas, né? Multiforme sabedoria de Deus. Então ninguém, muito menos eu, posso limitar. Deus só fala assim. Mas tem algumas maneiras como Deus fala. Ele fala através da palavra dele. Então, quando eu estou fazendo por exemplo, teve um dia que eu estava dormindo e eu senti o Espírito Santo de Deus falando comigo. Levanta e vai orar. Só que eu estava muito cansado, eu não queria. Eu falei, Deus, eu prometo que amanhã eu vou orar de manhã. Só que, cara, esse dia eu dormi exausto. Eu cheguei para deitar, exausto, morto. Sabe o dia que você fala assim, eu vou deitar. Eu não vou... Na hora que eu estiver encostando, eu já vou dormir. Eu estava nesse dia, irmão. Eu estava moído. Eu não consegui dormir. E não era pensando em muitas coisas, nada disso. Mas uma voz dentro de mim. Uma voz como se soprasse algo à minha consciência. Entende?
me falava, eu quero falar com você. Nesse dia, por exemplo, eu fiquei resistindo, até que eu falei assim, se eu não dormir, é Deus mesmo. Cara, eu coloquei o celular, passou mais 40 minutos, levantei e falei assim, então eu vou. No que eu peguei a palavra, cara, uma sequência de um texto que eu nunca entendi na minha vida, a construção daquele raciocínio. O que isso aqui tem a ver com isso? Nunca na minha vida, eu nasci na igreja. E eu te falei, amava entrar pro quarto e ficar lá 2 horas, lendo Bíblia, estudando, orando, conversando com Deus. Cara, aquele dia, aquele versículo veio de forma tão clara para mim, aquele texto tão clara, que eu tive um entendimento como nunca antes na minha vida. E eu entendi o próximo passo do meu propósito ali. Cara, foi algo tão extraordinário que eu comprei uma tinta para escrever no meu escritório para eu nunca mais esquecer aquilo que Deus me falou. Entendeu? Então, assim, como que Deus fala comigo? Como que eu identifico isso? A palavra fala assim que a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. Então, quando o Espírito Santo de Deus fala, existe paz no seu coração. Quando o Espírito Santo de Deus fala e você quer concordância, e você quer ter certeza que foi ele que falou, vai haver uma concordância entre você e a sua esposa, entre você e o seu sócio, entre você e seus pais, que seja. Entende? Quando o Espírito Santo de Deus fala, você sente dentro de você uma certeza que não é racional, mas uma certeza que ela só existe pela fé, pela intimidade, pelo relacionamento com Deus. Então, ele fala através da palavra, quando aquilo te salta aos olhos e te vem todo o entendimento. Ele te fala através de sussurros, né, na sua mente, entendeu? Ele fala através de profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, né? Então, Deus fala de vários meios, né, de várias formas. Forte. Forte. É forte. Amém. Cara, hoje você voltou e como tá o Davi hoje? Assim, como tá o seu momento? Hoje você tá à frente de um ministério, né? Da Crown Church, né? É isso aí. Isso. Expressei certinho, né? Crown Church. E assim, acho que para a gente poder conseguir fazer umas construções, assim, um bate-bola, acho que é legal. Eu vou te fazendo algumas perguntas e aí você vai me respondendo, assim, da maneira que dentro da sua visão. O que é família pro Davi? Cara, família pra mim é abrigo. Família pra mim, cara, é realização. Entende? Família pra mim é o seio de um lar onde você ama, onde você é amado, onde você se importa, onde você se sente importante, entende? Família pra mim, cara, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu falo assim, não sei a sua situação, né? Mas com cada um Deus tem um propósito. Mas eu nasci em um lar, cara, que eu fui abençoado tanto por parte dos meus pais quanto por parte de mãe. Então, assim, eu sempre fui muito amado, sabe? E eu sempre tive família de forma de uma forma muito intensa na minha vida, entendeu? Eu sempre dei muito valor à família. Família pra mim é isso, é abrigo, é realização. Família pra mim é um lugar onde eu posso me importar. E eu sou importante ali também, né? Um propósito que Deus criou pro homem. Legal. Amizade. O que é amizade pro Davi? Cara, amizade pra mim é algo fundamental na jornada de qualquer um, entende? Porque a Bíblia fala assim, que como ferro afia o ferro, assim o amigo a seu próximo. Então eu vejo em amigos pessoas que a gente pode também se alegrar, pessoas que a gente pode compartilhar. Cara, sabe o que eu vejo? Pessoas que estão cercadas de outras pessoas, mas são solitárias. Sabe por quê? Não tem amigos, tem colegas, tem 1 trilhão de conhecidos, trabalha numa coworking que tem 100 pessoas do lado dele. Só que o cara é solitário, a mulher é solitária. Aí sabe o que acontece? Depressão. Sabe por quê? Solidão não é ausência de pessoas. Solidão é ausência de intimidade. Então, amigos pra mim é intimidade. É pessoas que você pode confiar. É pessoas que se ama estar perto. Você entendendo? É pessoa... Cara, amizade é confiança. Entende? Então, pra mim, a vida sem amizades seria sem graça, sabe? E essa questão, você já foi ferido por um amigo, e mesmo se você já tivesse sido ferido, igual muitas pessoas foram, né, durante o processo ali do propósito, como que você passou por isso sem desacreditar do próximo? Porque por mais que a gente vai numa caminhada ali de muitas pessoas que querem o nosso bem, às vezes a pessoa que a gente mais acha que quer o nosso bem é a pessoa que mais nos prejudica, né? Mais nos prejudica. E
por essa pessoa ter nos prejudicadas, a gente para de ter fé no outro, nos outros amigos. Você já passou por esse tipo de situação? Cara, já passei. E eu falo assim, eu comentei que um dos valores mais fortes que eu reconheço na minha vida é o esforço. Talvez eu não seja aquele cara mais talentoso, é o esforço. E o outro é a lealdade. Eu sou uma pessoa que o valor da lealdade pra mim ele é inestimável, entendeu? Então, assim, haja visto que esses dois princípios pra mim são muito fortes. Cara, quando eu passei pela traição de pessoas muito próximas a mim, meu irmão, doeu mais do que um canivete na carne. Eu vou te ser sincero. Eu não sei te expressar assim a dor que eu senti. Uma dessas traições que eu tive era de uma pessoa que eu amava muito. Não amava a vida dele ainda, sabe? Mas uma pessoa que era muito próxima a mim, que eu nunca na minha vida esperava. Mas Deus falou através de sonho pra minha mãe. 4 meses antes de acontecer. 4, 5 meses antes. E no dia, Deus falou comigo. Foi a primeira vez que Deus falou comigo em sonho, mas eu não identificava o que era. Eu só sei, assim, que quando eu cheguei em casa, cara, eu chorei. Eu acho que o prédio inteiro ouviu. Não foi apartamento, não. Não tem vergonha de falar isso aqui, não. Mas eu acho que o prédio inteiro ouviu, cara. Porque a mesma dor que eu senti no meu sonho, eu senti na hora que eu tava chorando. O meu abdômen doía todo, cara. E eu senti aquela dor que eu... Como se... Cara, que era uma dor de uma faca? Não era nada. Entendeu? Então, já passei por isso. Mas aí você vai ver na Bíblia, né? Davi falando assim. Tantas pessoas, mas até você, meu amigo, que era tão íntimo. Aí você vai vendo, poxa, cara. Todos os homens da Bíblia praticamente passaram por isso. Né? Então, isso não desqualifica o ser humano. Né? E todo mundo é passível de erro. Então, eu vejo que era uma pessoa que não era para continuar no meu futuro. Entendeu? Entendi. E isso teve uma importância, então, para você passar por isso em questão de, pô, eu passei por isso, eu vou me atentar mais a quem eu abro meu coração, ou eu vou falar, ó Deus, é para mim ser amigo dessa pessoa? Como que você... Claro que não dá pra gente fazer isso 100%, mas como que você teve esse relacionamento para não mais se aproximar perto dessas pessoas, abrir o coração para elas e ser mais machucado ainda? Você consegue discernir hoje em dia com o Espírito Santo ou pela sua maturidade? Cara, consigo. E a Bíblia fala assim, né? Tudo coopera pro bem. Tudo, todas as coisas. Então isso cooperou pro bem. Sabe por quê? O que eu falei aqui? O seio familiar que eu nasci era um seio muito confiável. Meus primos, meus tios, meus pais, a igreja. Então era um berço de amor e de confiança muito grande. Então eu confiava em todo mundo, muito rápido. Cara, eu cheguei em São Paulo, fui morar lá em Alphaville, São Paulo, fui fazer negócio. Irmão, tomei cana à torta e à direita, entendeu? Passei por uma quebra financeira novamente, assim como havia quebrado lá atrás, e fui para os Estados Unidos me reerguer. Passei por uma outra quebra financeira, da qual estou me levantando ainda, até hoje. Estou me levantando, tem pouco tempo. Números dessa... Pode falar um número aí? Quantos dígitos? Cara. Irmão, fala só os dígitos, mais ou menos. Se eu fosse dizer assim, mais de 2 milhões em prejuízo, entendeu? Então é a quebra, né? Porque às vezes falando parece que é 20 mil, mas é a quebrinha ali. Mais de 2 milhões em prejuízo. Sendo que desse valor, quase 1 milhão em dívida. Nossa. Entendeu? Muita coisa. E não era dívida para banco, não. Entendeu? Não era dívida porque o banco que você só tem o desgaste. Você deixa lá ele ficar te ligando, depois você faz uma cara, conta. Não era esse tipo de dívida, não. Né? Com pessoas próximas e pessoas que eu confio e confiam em mim. Então, para mim foi muito mais doloroso do que uma quebra simplesmente com instituições financeiras, por exemplo. Então, assim, eu saí fazendo negócio à torta e direito, porque para mim não existia um cara mau. A não ser aquele cara que a gente vê aí, pô, o cara esquartejou, mas para mim aquilo era uma coisa muito distante, entendeu? Então, foi bom para mim, cara, foi. Isso trabalhou na minha capacidade de filtrar amizades. Isso trabalhou na minha capacidade de filtrar pessoas. Isso trabalhou na minha maturidade, entendeu? Então, isso me tornou uma pessoa mais, não resiliente, mas mais antifrágil. Eu apanhei demais, então fiquei mais forte, você entendeu? Se o meu filtro era ruim, meu filtro agora é fino. E eu entendi algo, concordância. Se a minha esposa em algum momento fala, amor, mas... de tal. Isso aí é algo que a gente sempre fala que não tem jeito. Todos nós concordamos com o que você acabou de falar. Elas têm um sexto sentido. É loucura isso. Não, fulano de tal, fulano de tal não. Espera um pouquinho. Fulano de tal vai estar... Cara, é desse jeito. E é desse jeito. E quando a gente insiste em fazer, não é nem insistir ao contrário, assim, não, amor, vamos dar uma chance, deixa eu sentir. E aí, dito e feito... Loucura. Doideira, cara. Quer falar? Pode terminar essa pergunta. Cara,
legal você falar assim sobre essa questão de você crescer num lar no qual você só recebe amor, né? Quando você cresce num ambiente que você é muito amado, né? Eu vim de um lar que não foi um lar tradicional, né? Meus pais se separaram quando eu era pequeno, eu fui ter uma relação mais próxima com meu pai um pouco mais tarde, mas eu também fui muito amado, né? Pela minha mãe, pelas minhas tias, né? Pelas pessoas próximas de mim. Então eu cresci com uma atmosfera, tipo, todos são bons, né? Tipo, esperar sempre o melhor das pessoas. E aí, às vezes, você precisa passar por algumas dificuldades na vida para que você consiga perceber que nem sempre todas as pessoas ao seu redor vão te oferecer algo que é bom, né? E você constrói meio que uma atmosfera também para poder, talvez, ser validado pelas pessoas, né? Uma necessidade de aceitação, de aprovação, que às vezes só as pancadas da vida te fazem perceber que, cara, às vezes eu não preciso vestir uma camisa preta para o Davi gostar de mim. Eu posso ser eu mesmo com a minha camisa social aqui e nada vai mudar entre a nossa relação, entendeu? Às vezes eu posso não estar 100% disponível durante um momento ali pro Alex, porque tô passando por um momento. Você vai ter que falar não, né? Tem que falar não pra ele. Cara, eu preciso de você. Cara, não dá. Não vou poder. Porque isso tem a questão também de prioridades, né? Prioridades. A gente que é casado, a nossa prioridade é a nossa esposa. Sim. A gente vai ter um compromisso com a nossa esposa, vai ter que falar não. Vai ter que falar, não dá. Igual você já falou pra mim. E ser antifrágil, que é o que você falou, é você entender. Sim. Ele falou, não dá porque ele não gosta de mim. Ele falou, não dá porque ele tem prioridades. Cara, é legal que às vezes a gente tá num grupo de amigos, assim, vai pra casa de algum, comer churrasco e tal. E aí tá lá, deu horário, a gente tem os combinados, né? Aí chega dar o horário, tá, antigamente, antes de casar, você fica até 1, 2 da manhã, 3. Cara, deu horário ali, você tá saindo. E às vezes quem não casou ainda fica assim, o cara tá indo embora. E, cara, existe um compromisso que é maior do que, às vezes, o que você faz com um amigo. E não que o amigo não seja importante, mas, cara, o meu compromisso com a minha esposa é muito mais importante, muito maior, né? É inegociável. E aí, assim, o que é legal? Quem é seu amigo de verdade entende. Até te admira por isso. Né? É verdade. Então, assim, esses são os movimentos que, às vezes, a vida vai fazendo a gente ter, mas são pancadas. Né? Eu passei também por traições. E, cara, tive que... Em alguns momentos, Deus teve que forçar a barra para eu poder abrir mão, sabe? Então, essa questão de pessoas, né? O Alex sempre fala que a gente precisa... pessoas precisam de pessoas, mas pessoas certas. Então, é muito importante a gente discernir, às vezes, o Espírito falando com a gente, cara, é para ir para cá, não é para ir para cá. Né? Então, é muito importante... Eu tenho orado muito, assim, Deus, me apresenta os seus amigos. Porque eu escolhendo, eu não tenho a manha, não. Sabe? Eu não tenho a manha, não. Então me apresente seus amigos. O que eu aprendi também é buscar o dom de discernimento de espírito. Porque às vezes a gente pode fazer a melhor leitura possível com tudo que a gente aprendeu. Exatamente. Mas, meu irmão, tem coisa que você só discerne espiritualmente. Só espiritualmente. Cara, doideira. E nessa questão aí, falando de propósito, você está falando de família, isso está ligado a princípios, né? Então os seus amigos, eles têm que ter os mesmos princípios que você. Senão não dá certo. Então a gente procura, às vezes, pessoas por negócios. Pessoas porque o cara também é casado. A gente quer ter amigos próximos, também ter um relacionamento, né? Pra ser um ambiente mais saudável pra gente. Sim. E a gente esquece de procurar pessoas de princípios, pessoas de valores. Falando sobre princípios, Davi é um cara que vive princípios. O que é princípios? Porque a gente vê muito falar, viver de princípios, os coaches amam isso, né? De falar vida de princípios, principalmente os coaches que puxam um pouco ali mais pro lado cristão. Quem é uma maioria aí maior, eu vejo isso, pelo menos os que eu acompanho, puxam pro lado cristão. Falar que tem que seguir princípios e tudo mais. O que é princípios? De forma bem prática, como eu entendo e eu acredito que se torna fácil a compreensão. Né? Princípios são leis da vida que são inegociáveis, entendeu? Princípios são leis da vida. Um exemplo, a gente mora no Brasil. No nosso solo, aqui na nossa terra, na nossa pátria, existe uma Constituição Federal, a nossa Constituição brasileira. Se você vai para os Estados Unidos, existe uma outra Constituição, a Constituição norte-americana. Então, existe uma Constituição, para quem hoje conhece de macroeconomia, que uma potência que está chegando... China, existe uma Constituição muito diferente da China em relação à Constituição brasileira. Então, cada país, cada território tem a sua Constituição.
onde ali você conhece seus direitos, seus deveres, certo? Então ali tem algumas leis. Se você fizer isso, tal coisa vai te acontecer. Um exemplo, se você roubar ou estelionato é crime de tanto tempo, você pode levar... Então, existe uma Constituição que é uma Constituição universal. Qual que é essa Constituição universal? A Bíblia Sagrada. Os princípios de Deus. Então, eu conheci a Constituição americana, conheci a Constituição brasileira, as devidas proporções, sim, obviamente, né? Mas eu conheço uma Constituição que é uma Constituição universal. Ela vale para qualquer lugar do mundo. E o que está escrito ali, no que tange não a uma lei mosaica, né? Mas no que tange a leis da vida, é inegociável. A Bíblia fala assim que por vivê-las, que por segui-las, o homem viverá. Né? Então, aqueles que seguem aqueles princípios, aquelas leis da vida contidas nessa Constituição universal criada por Deus, né? Esse sim tem uma vida onde o sobrenatural acontece, onde aquilo que você planta, até mesmo que para muitas pessoas você se torna um pouco quadrado, um pouco ultrapassado, mas na realidade, algumas coisas você colhe horizontalmente. Você colhe aqui. Outras coisas você colhe verticalmente. Entende? Então, essas leis da vida constituída... está ali na Bíblia Sagrada, você colhe tanto verticalmente quanto horizontalmente. Entendeu? Aí é o famoso plano cartesiano, né? Apesar que Deus não é cartesiano, ele não está dentro de um plano cartesiano de René Descartes ali, onde foi feita toda a matemática. Não. Mas ele é o precursor da sabedoria da matemática. Mas ali você encontra todo o plano da vida, entendeu? Nos princípios de Deus. Então, eu vejo assim, sabe? Top. Essa questão aí... Qual que é pra você, qual que é o seu maior princípio? Cara, esse aqui pra mim é o mais tangente, esse aqui pra mim é assim... que mais arde, que fala, não, esse aqui foi o que tá estabelecido no meu coração, que eu busco ensinar, você também é um palestrante e tal... que você sempre fala dele, às vezes numa roda de amigos, qual que é o seu maior princípio, assim, que você segue, pra você dar um exemplo? Buscar Deus sobre todas as coisas. É isso, entendeu? Acima de tudo, família, acima de negócios. Deus é relacionamento. Ele não nos colocou aqui na Terra simplesmente para que a gente nasça, se desenvolva, cresça, construa, case, envelheça e morra. Não, ele nos colocou aqui por um propósito muito superior. Quando Jesus veio e quebrou todos os paradigmas, chamando Paizinho, Papai, Abba, Pai. Quando ele fez a oração, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quando Jesus veio quebrar aquele paradigma religioso, ele veio nos mostrar o que ele veio instituir, um relacionamento que não era mais só através do profeta representando a boca de Deus, do sacerdote representando o povo para Deus, não. Ele veio trazer uma conexão direta. Ele veio romper com aquele véu que impediu o acesso direto e ele nos deixou depois o quê? O Espírito Santo. Então ele, que era o Jesus, o Verbo encarnado, ele subiu e ele nos deixou o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa a pessoalidade do próprio Deus, através do qual a gente se relaciona. E essa pessoalidade do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele se alegra, que ele se entristece, que ele ama ao ponto de ciúmes, não é assim? Então a Bíblia fala que eles estavam indo ali, os discípulos, a tal lugar, e pareceu bem ao Espírito Santo que nós não fôssemos por cá, mas fôssemos para lá. E estava escrevendo e pareceu bem ao Espírito Santo que eu não escrevesse isso, ou seja, é relacionamento. Então, para mim, o que mais é latente na Bíblia Sagrada é a necessidade de um relacionamento legítimo com Deus, sabe? Forte. Cara, forte. Muito forte. Pra mim que... Falando um pouco só abrindo para fechar rápido, esse mundo de coach. O tempo todo, hoje eu tava vendo também uma entrevista, o tempo todo as pessoas estão largando tudo, cara. Estão largando tudo para ir lá para São Paulo, para Alphaville, para seguir denominados coaches, para seguir denominados vidas, larga tudo aqui, vai com o filho para morar no melhor condomínio, porque o ambiente molda você, o ambiente te dá... Atmosfera, frequência... E o cara tá largando tudo e tá indo com a família, mesmo sem ter o que comer e tudo mais... E a gente vê que as pessoas estão largando tudo, às vezes por uma pessoa, por um coach, por uma ideologia, porque não sabe ali o que realmente é isso, esse propósito, o que realmente é seguir esse Deus. Então, em vez de eu largar tudo aqui para seguir um coach, para seguir um líder, para seguir... Como que eu faço que, ao invés de largar isso tudo que eu tô aqui para
para ter o meu propósito, como que eu faço para, ao invés de fazer isso tudo, eu só falar, Deus, eu quero te ouvir. Deus, por mais que você lê a Bíblia e tal, um relacionamento, mas o que você faria? Você chegar a pastores, você chegar a um ciclo, o que você faria, Davi, agora, começando, querendo saber de propósito, querendo saber de Deus, e não querendo se misturar nessa bolha de largar tudo para seguir um coach, mas largar tudo para seguir Jesus? Como que eu largo tudo para seguir Jesus? Tá? Eu leio a Bíblia, mas eu fico confuso. Eu busco a palavra, mas às vezes eu não estou entendendo, não está tendo uma revelação, igual você citou, que às vezes a gente não tem a revelação de imediato. O que Davi faria com esse conhecimento? Cara, eu preciso de Jesus. Onde eu vou buscá-lo? Como que eu começo? Como que eu sinto Ele? Como que eu escuto Ele? Como essa presença gostosa que a gente sente, que dá vontade de chorar. O que eu faço? Como eu começo? Para Ele me guiar no meu propósito, para Ele me guiar, para mim começar a minha vida com Ele, ao invés de largar tudo, igual tem muitas pessoas fazendo, por uma ideologia, por um coach, e viver nesse mundo de ideologias e começar, não quero isso, eu quero Cristo. Legal. Pode fazer uma dinâmica aqui rapidinho? Com certeza. Legal. Ó, eu preciso que os dois falem o próprio nome de vocês, a idade e o nome da esposa, e a idade da esposa. O nome de vocês, a idade, o nome da esposa e a idade da esposa. Mas eu preciso que vocês falem ao mesmo tempo. Beleza? Então, vocês falem aí ao mesmo tempo. Tá Meu legal? nome, minha idade. Quando eu falar, 1, 2, 3 já, e vocês falam. 1, 2, 3, valendo. Meu nome é Alexander, minha idade é 24 anos, depois chama Ana Caroline. Douglas, a idade dela é 22 anos. 35 anos. Vocês ouviram o que eu falei? Não. Você ouviu o que eu falei aí, o cameraman? Então vocês perderam. Sabe o que eu falei? Se vocês me ouvirem agora, eu vou dar pra vocês, quem ouvir, R$100. E eu falei 3 vezes. Se vocês me ouvirem agora, qualquer um, vou dar pra vocês R$100. Faça um pix aqui. Se vocês me ouvirem agora, falei 3 vezes. Vocês não ouviram. Por quê? Várias vozes. Entende? Então, a primeira maneira, a primeira atitude é calar as vozes que você tem escutado. Sabe o que eu fiz com a minha esposa? Um jejum de WhatsApp, um jejum de Instagram, TikTok, Reels, feed, um jejum disso. Eu continuo fazendo live todos os dias, até 31 de dezembro. Mas não como consumidor. Entende? Como produtor. Então, a gente precisa calar as vozes. São muitas vozes. São muitos coaches. São muitos instrutores. São tantas vozes que trazem confusão que você não ouve a voz daquele que você deveria ouvir. Então, como é que você simplesmente decide ir para uma igreja, sendo que você nem ouviu a voz de Deus, para qual igreja você deveria ir? Aí você vai numa igreja onde o líder ali não é um cara comprometido com Deus, e a Bíblia já fala sobre isso. Nos últimos dias, nos últimos tempos, não faltarão falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes que não poupariam o rebanho. Isso já está na Bíblia. Então, gente, deixe de mimimi, viu? Ai, ali fulano, pastor é assim. Não, isso está na Bíblia, tem que acontecer. A Bíblia não é verdade? Sim ou não? Sim. Então tem que acontecer. Tem que ter falsos pastores, tem que ter falsos profetas, tem que ter homens que estão deturpando, tem que ter homens que estão roubando dentro da igreja, tem que ter, porque a Bíblia fala disso. Eu não quero que tenha, mas tem que ter. Então, o cara vai para uma igreja porque está ouvindo um tanto de voz, aí ele vai para a igreja que ele quer, não consultou o Espírito Santo de Deus. Aí ele se decepciona e sai da igreja e nunca mais volta, e ainda sai falando mal. Porque uma ferida aberta gera outras feridas em outras pessoas. Não é isso? Então, primeira coisa, calar as vozes. Silêncio. Buscar discernimento. Buscar ouvir a voz de Deus. Sai um pouquinho das redes sociais, sai um pouquinho das notícias, sai um pouquinho daquilo que consome seu tempo com a inutilidade, como várias coisas de TikTok, de Reels, de Shorts de YouTube. Sai um pouco disso. Abdica um pouco daquele tanto de informação que você está pegando. Isso e aquilo, aquele tanto de informação, aquele tanto de palestrantes falando aqui. Isso é bom, isso cresce, mas calma, dá um tempo. Cala as vozes primeiro. Entende? Na hora que você se calar, você vai ter a primeira habilidade que você precisa construir. A habilidade de ouvir a voz certa. A habilidade de ouvir a voz diretiva. Entende? Aí daí, você procura o quê? Discernimento. Qual ministério? Deus me mostra. Aí você vai para uma igreja, sabe por quê? A Bíblia fala assim, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não se deixe congregar.
Quando você está longe ali do braseiro, é mais fácil esfriar. Ali você tem uma casa espiritual. Ali você tem alguém que cuida de você. Ali, de uma certa forma, as pessoas falam assim, mas igreja é coisa... A igreja existe desde a antiguidade. Sabe como? Sinagogas. Eu morei nos Estados Unidos, os judeus, eles têm a igreja deles. A igreja deles se chama sinagoga. Não tem o nome... Batista... Não. Não tem nada disso. Mas é uma igreja, irmão. Onde eles congregam, onde todos os sábados eles estão juntos. Deixa eu te falar, todo judeu ortodoxo, que eu trabalhei com eles moram perto de sinagoga. Todos. Sabe por quê? Porque no sábado eles não podem dirigir, meu irmão. Então ele não pode ir para a sinagoga dele dirigindo, ele tem que morar perto. Porque dirigir é trabalho. A minha tia trabalha no hospital Mount Sinai, um hospital judeu nos Estados Unidos. O hospital, vários andares. No dia de sábado, no pôr do sol de sexta-feira, até o pôr do sol de sábado, escuta essa, cameraman. Escuta essa. No sábado, nem o elevador eles podem apertar o número. Terceiro andar, quarto andar, nada. Como porque apertar o número é trabalhar. No pôr do sol de sexta, a partir de X hora, até o pôr do sol de sábado, o elevador abre e fecha em todos os andares. Se você tá com pressa, sinto muito. Você tá entendendo? Legal. Então, é loucura, né? Então, enfim, deixar aqui essa colocação. Vi a voz certa, cara. Forte. E, cara, se você fosse, né, pra gente poder fechar assim, se você fosse dar um conselho ou deixar uma mensagem pra quem tá escutando esse episódio ou vai escutar, porque a gente espera que a nossa mensagem ela é atemporal, né? O que tá sendo dito aqui, talvez não seja escutado amanhã, mas pode ser escutado daqui 2, 3, 4 meses. Às vezes acontece a gente ouvir um conteúdo na internet e esse conteúdo fala com a gente naquele momento. É pra gente ali, né? Então, se você fosse deixar uma mensagem assim. Busque ao Senhor seu Deus enquanto se pode achar. Busque ao Senhor seu Deus enquanto se pode achar. A Bíblia fala assim, que busque primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você vai primeiro naquilo que é o mais importante, o restante acontece por consequência. E, obviamente, dali você vai buscar se desenvolver, dali você vai buscar ler livros, dali você vai buscar fazer treinamentos, mentorias, palestras, imersões, networking, seja o que for, você vai fazer. Dali você vai fazer academia de letras se tiver que fazer, você vai fazer sua faculdade se tiver que fazer. Mas o que eu quero dizer é, primeiro, busque a Deus, o Senhor, o seu Deus, sobre todas as coisas, E eu tenho certeza que todas as coisas serão acrescentadas. Paz de espírito, verdadeira alegria, gozo de vida, plenitude da alegria de Cristo. Amém. Amém. Davizão, como é que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais? Como é que a gente consegue consumir? Eu sei que você está de jejum, né, de rede social, mas como é que as pessoas podem consumir? Mas eu entro lá no direct, né, porque eu respondo ali também, estou fazendo as lives, né, produzo conteúdo, mas pode me encontrar no Instagram, Davi Siqueira, com 2 Qs. Simples assim, D-A-V-I, Siqueira, com 2 Qs. Tá no TikTok também? Tô também no TikTok. Menos ativo no TikTok, mas estou lá também, inclusive na intenção de intensificar ali um trabalho também. Só para finalizar aqui, para encerrar, e hoje eu já sei, porque eu te conheço, mas você está no seu propósito? Qual é o seu propósito? Eu já sei. Eu estou no meu propósito. E eu vejo, o meu propósito é ser um mensageiro de boas novas. Entende? Amém. Onde eu chego, Glória a Deus. Eu quero que antes de mim chegue primeiro a presença de Deus. Aleluia. Eu quero que onde eu chegar, eu tenho que fazer a diferença. Entende? Então eu sou um mensageiro de boas novas. As minhas mentorias, as minhas palestras, meus treinamentos, falo de dinheiro? Falo. Falo de investimento, que é a minha área? Falo. Falo de conexões. Deus me presenteou com muitas conexões? Falo. A finalidade, porém, é te conectar a Cristo. Amém. Entende? Amém, show. É forte. Cara, uma honra te receber aqui. Que o Senhor continue te lançando como uma flecha, cara. Amém. Cada vez mais longe, né? Para que você alcance mais pessoas, para que você toque mais corações, para que você abençoe mais famílias, né? Tenho certeza absoluta que o bate-papo aqui vai abençoar muitas pessoas mesmo. Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado, irmão, pela sua presença. Show.
Obrigado pelo convite, uma honra e uma alegria, viu? E que essa mensagem chegue aí a um número incontável de pessoas. Amém. Galera, siga lá as nossas redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube. E é isso. Estamos aí vai acompanhando aí, que tem muita coisa boa vindo pela frente. Muitos convidados assim também, sensacionais, tá? Vai acompanhando, segue a gente. Show. Abraço, turma. Tamo junto.